Bom dia. Fala Alessandra Durstein, de Catalyst Consulting. Eu também quero dar bem-vindos a todos que estão aqui na linha agora. Isso é um webinário de Pacientes Unidos, que é uma plataforma digital de capacitação para grupos de pacientes na América Latina. Temos em espanhol e português. Então, se vocês ainda não há visitado a Pacientes Unidos, www.pacientesunidos.org. Nós fazemos esses webinários de capacitação na região e isso é a primeira em português. Então, muito obrigada, Merula Stegal, por aceitar o convite para ser a primeira, porque a primeira sempre é o mais difícil. O formato, mais ou menos, é que nós vamos ouvir a apresentação de Merula sobre sua experiência trabalhando em data em advocacy, porque a Brali tem muita experiência nessa área. Eu conheci a Merula faz muitos anos atrás, eu acho em 2004, quando ela estava trabalhando na Brali. Ela começou apenas a Brali. E ela começou a Brali com a experiência de ser paciente. E daí, com essa experiência de ser paciente, ela começou esse ONG para ajudar a outros pacientes. Mas, devido a que Merula não pode parar de trabalhar e ter visão mais ampla que o mundo ao redor dela, ela começou também, uns anos depois, a Aliança Latina, que é uma aliança regional para grupos de pacientes para seguir fazendo capacitação e networking para melhorar o trabalho que nós fazemos na América Latina para pacientes da região. Uns anos atrás, 4 anos atrás, a Merula trazou sua visão de novo para começar um esforço em Brasil para câncer que se chama Todos Juntos contra o Câncer, que é um esforço para integrar a tomadores de decisão, sociedade civil, a comunidade médica e também a mídia para combinar esforços para melhorar a política para os pacientes com câncer em Brasil. Então, você pode ver que Merula ha sido muito, muito ocupada. Também ela tem família e ela tem vida fora do trabalho, que para mim me parece incrível. Então, muito obrigada a Merula por aceitar o convite, como eu falei. Vamos ouvir sua apresentação e, ao fim, vocês podem ir fazendo perguntas. Vocês, na pantalha, pode ver a parte que fala perguntas, ou questions, ou perguntas, dependendo da versão que vocês têm. Então, pouco a pouco, quando se ocorre uma pergunta, escreve lá e, ao fim da apresentação, Merula vai fazer tempo para responder a todas as perguntas que nós temos. Então, obrigada a Merula e começamos. Sim, Alessandra, muito obrigada pelo convite. A gente acredita que levar a informação é a melhor forma que a gente pode estar ajudando a empoderar os nossos agentes de transformação, que são essas associações que trabalham no Brasil inteiro, defendendo a causa de doenças e lutando por uma saúde melhor no nosso país. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho desse tema tão importante, como que a gente vai usar as evidências e os dados para melhorar as nossas demandas na defesa dos direitos dos pacientes e na área do advocacy na saúde. O que eu preparei aqui é um pouquinho de exemplos reais de como isso está acontecendo dentro da Brale, como que isso começou pequeno e aos poucos foi se fortalecendo até chegar hoje no Observatório de Oncologia, e de que forma, na prática, a gente tem usado os dados em alguns exemplos no dia a dia do nosso trabalho.
a gente decidiu fazer essa apresentação com exemplos para ficar mais fácil ilustrar aquela teoria, tá bom? Então, espero que vocês gostem e que no final a gente possa ampliar a discussão sobre esse tema. Então, a Abrale é uma associação que foi fundada em 2002 por pacientes e familiares, com o objetivo de oferecer ajuda e mobilizar os parceiros para que todas as pessoas com algum câncer hematológico tivessem acesso ao melhor tratamento e o melhor desfecho possível nesse tratamento. Então, esse eu quero ressaltar, muito importante da organização, ter um propósito, e o propósito muito firme, porque todos os projetos que a gente vai desenvolver e todas as evidências que a gente vai buscar para fortalecer a nossa causa, estão enraizados muito fortemente na nossa missão, tá? Então, esse trabalho ele é realizado em São Paulo, a nossa sede, aqui onde eu estou hoje, e além de São Paulo, a gente tem representantes, funcionários em 13 capitais, e esses funcionários, eles visitam os hospitais dentro do seu estado. Então, praticamente 90 hospitais de tratamento oncológico são visitados semanalmente pela equipe da Abrale nesses estados que estão apontados aí. Isso é muito importante porque, na medida que a gente está perto do paciente que a gente representa, a gente também consegue entender melhor as demandas que eles estão trazendo e as dificuldades que eles enfrentam para poder aderir ao tratamento e a ter acesso ao que tem de melhor para o diagnóstico deles. Desde o começo do trabalho, a gente estabeleceu quais eram os pilares que a gente ia desenvolver as nossas atividades, como eu falei, muito firmes ao nosso propósito, que é melhorar os tratamentos. Então, a gente tem uma área de departamento para apoiar as pessoas durante todo o processo da navegação no sistema. A gente tem informação e educação, inclusive para os médicos e profissionais da saúde. A gente tem a parte que a gente entendeu muito importante desde o começo, de começar a influenciar as políticas e monitorar essas políticas, e a questão de dados e pesquisa e monitoramento de dados, desde o começo também foi estabelecido como um pilar importante para a gente entender quem a gente representava e quais eram as demandas dessas pessoas que a gente representava. Então, sobre esse departamento que a gente vai falar hoje nessa apresentação, que é o Departamento de Pesquisa e Monitoramento de Dados, que já nasceu junto com a Abrale desde o começo do seu trabalho. Inicialmente, fazendo pesquisas mais simples, né, coletadas em Excel, que era nosso banco de dados, para a gente entender quais eram as demandas dos pacientes que a gente representava, quem buscava a Abrale, que informações precisava, de que forma que a gente ajudava esse paciente, e aos poucos esse trabalho, ano a ano, foi se aprimorando. E a gente vai falar na segunda parte da apresentação de dados secundários, que são dados que já existem no mercado, que já existem de outros agentes, e a gente faz as análises dentro da causa que interessa para a nossa instituição. Então, em primeiro momento, para defender a nossa causa, a gente foi buscar informações, o que existe publicado nos jornais, nos sites de outras instituições, para entender quais são as dificuldades enfrentadas por esses pacientes. E você pode fazer uma revisão
dessa literatura e com essa literatura você fazer alguns pontos que já são evidências de que os pacientes que você representa têm alguma demanda não atendida. No segundo momento, a gente começa a cadastrar todas essas pessoas com quem a gente conversa e ajuda de alguma forma numa plataforma um pouco mais sofisticada, que é CRM, que é Customer Relationship Management, que significa relacionamento com aquele cliente, que no nosso caso, o nosso cliente é o paciente. E aqui vocês vão ver nesse gráfico que são os números de pacientes que a gente tem cadastrado na Brale. Então, para uma determinada doença, linfoma de Hodgkin, por exemplo, 10.000 pacientes, leucemias agudas, 9.700, e assim por diante. Nessa plataforma de dados, né, que a gente estrutura as nossas informações, que informações que a gente precisa criar. Então, isso é mais ou menos uma das telas iniciais da plataforma, só para vocês verem um exemplo de nome do paciente, né, quando que ele foi diagnosticado, qual instituição que ele se trata, qual é o nome do médico que trata, e se a gente for fazer alguma pesquisa, por exemplo, aqui é um exemplo de uma pesquisa que a gente fez com os pacientes de púrpura, né? Daí você tem todas as perguntas e as respostas que esse paciente deu. Então, no caso, esse paciente aqui, que é uma das fichas que está aqui, e todas as respostas que ele deu quando ele foi entrevistado. Então, quando você organiza as suas perguntas e as suas respostas dentro de uma plataforma de relacionamento com o seu paciente, com o seu público, fica mais fácil você fazer filtros e falar, eu quero aqui filtrar agora todos que foram diagnosticados a partir de 2016, com tal diagnóstico, tratados em São Paulo. E daí, a partir desse grupo pequeno, você fazer uma outra pesquisa para poder entender um pouco melhor as dificuldades de São Paulo, por exemplo. Ou para saber quantos pacientes precisaram de ação judicial para terem acesso ao tratamento. Então, tudo que a gente quer fazer, até mala direta para a gente falar com os pacientes e mandar as informações somente da doença dele para esse paciente, através desse tipo de plataforma, você consegue ter os seus dados organizados e estruturados. Então, através dessas informações que a gente tem no Maximizer, a gente chega à conclusão quais são os desafios principais do paciente que a gente representa. E através desses desafios, que são falta de conhecimento da doença e dos direitos, dificuldade de navegar no sistema, dificuldade de voltar à vida social durante e depois do tratamento, prevenção, a maior parte das pessoas não sabia que poderia ser prevenido o tipo de câncer, alguns cânceres são preveníveis, dificuldade de ter acesso a exames para fazer o monitoramento da doença, dificuldade de ter dados epidemiológicos de vida real do paciente, né, reportados pelo paciente e sobre os desfechos dos tratamentos, e assim por diante, né? Pouca divulgação na mídia, tal. A partir do momento que a gente percebe, então, esses desafios enfrentados, a gente vai estruturar novas entrevistas com os pacientes para poder entender da parte deles como que eles estão enxergando aquela hipótese que a gente quer confirmar. Vamos supor que a gente quer confirmar que a maior parte dos pacientes chegam para o diagnóstico num momento de
da doença no estágio mais avançado. Essa é a nossa hipótese. Em cima, então, dessa hipótese, a gente vai definir que amostra, quem são os pacientes que a gente quer entrevistar, qual vai ser o roteiro da entrevista, vamos preparar a nossa plataforma de CRM para receber as respostas daquela entrevista, quais são as múltiplas escolhas, vamos testar a nossa pesquisa num grupo piloto, antes de começar a fazer as pesquisas, as entrevistas com um número grande de pessoas, começar a realizar essa entrevista com um grupo maior depois, validar esses dados, analisar os achados que a gente teve depois da pesquisa, para poder elaborar o relatório e fazer a publicação. Esse processo todo de entrevista com o paciente, dependendo da amostra que a gente vai ter, leva 3, 4 meses todo o processo, desde o momento que o médico ou alguém sugere para a gente essa análise, essa entrevista, até o momento final da elaboração do relatório final, leva pelo menos 3, 4 meses. Então, é uma coisa que se faz com um pouco de planejamento, é importante ter esse planejamento. E essas entrevistas, elas são feitas aqui na Brale, ou por telefone, ou presencialmente, de preferência, e algumas vezes também por online. Mas a gente tem uma adesão e um entendimento melhor quando são feitas por telefone oficialmente. Essa entrevista, ela é feita com muito acolhimento, né? E, inclusive, quando o paciente responde para a gente uma questão e a gente percebe que esse paciente ele vai precisar de um outro serviço da Brale, por exemplo, apoio psicológico, esse outro departamento também é acionado para que esse paciente tenha esse acolhimento na demanda que ele está reportando para a gente. Isso é muito importante, porque significa que a gente não está pesquisando por curiosidade. O que a gente quer é, de novo, o nosso propósito, que é firme de melhorar o acesso aos tratamentos corretos e os desfechos. Então, quando você tem bem claro isso, e a sua equipe que está fazendo a pesquisa entende que não é por curiosidade, ou porque alguma empresa pediu, ou porque alguém te pediu que você está fazendo a entrevista. Isso também ajuda para que o paciente tenha adesão às nossas pesquisas, porque ele sabe que se ele responder para a Brale, alguma coisa do que ele está falando vai ser usada em benefício dele e do grupo de pacientes que a gente representa. Aqui é um exemplo de questionário dessas pesquisas, então, que são feitas, né? Então, primeiro a gente já coloca o script, né? A pessoa se apresenta, fala que é da Brale, o objetivo daquela pesquisa, por que a gente está fazendo aquela pesquisa em específico. E depois, para cada uma das pesquisas, das perguntas, tem 3 ou 4 múltiplas escolhas, para não ficar a pesquisa em aberto e para poder facilitar que a gente consiga ter gráficos mostrando o que as pessoas responderam. E, normalmente, uma pesquisa tem em torno de 25 perguntas, não mais que 25 perguntas, porque senão se torna cansativo. Pela nossa experiência, o paciente gosta de dar as informações, como eu falei, por ter confiança que a instituição vai usar de forma positiva aquela informação que ele está passando. Depois, então, de realizada essa pesquisa, é importante dar visibilidade aos resultados, para que esses resultados gerem, de alguma forma, alguma mudança. Então, aqui é um exemplo, por exemplo, de publicações internacionais que a gente fez, mostrando a qualidade de vida dos pacientes com leucemia mieloide crônica. Era um grupo de 1.800 pessoas
que foram acompanhados durante 3 anos, e daí esses dados também são publicados para que outras pessoas, os médicos e outros interessados tenham acesso ao resultado daquela pesquisa. Da nossa parte, por parte da instituição, né, também a gente busca fazer parcerias com outras instituições que, de alguma forma, possam ajudar na nossa missão, que, de novo, é o alicerce e o fio condutor do nosso trabalho, é a nossa missão, é o propósito e é o porquê a gente faz o que a gente faz. E, por exemplo, aqui foi uma reportagem na revista da IMS Health, que agora é a IQVIA, é uma empresa especializada em análise de dados, e a gente tem uma parceria com eles, usando as evidências e as análises dos pacientes. Então, a importância, inclusive para empresas de pesquisa, entenderem um pouco o que o paciente tem a reportar. Esses dados também dessas pesquisas são levados em congressos científicos, em forma de pôster ou em forma de proposta de painel de debate, sempre buscando ampliar o conhecimento das pessoas a respeito dos achados que a gente está trazendo. Então, nesses 15 anos, né, de existência da Abrale, esse ano 16, que a gente vai completar, a gente já atendeu e já falou com 25 mil pacientes de todo o Brasil. E esse ano a gente capacitou quase 10 mil médicos nos projetos que a gente tem aqui para capacitação de médicos e profissionais da saúde. Então, esses 25 mil pacientes que, de alguma forma, usaram os serviços da instituição, são fonte muito importante para que a gente possa entender as dificuldades que os pacientes enfrentam, né? Os médicos, eles também têm um papel muito importante na instituição e o comitê multidisciplinar também. Então, a gente tem enfermeiras, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, dentistas. E por que que eles têm um protagonismo? Quando a gente pensa em fazer uma pesquisa, por exemplo, de qualidade de vida, é muito importante ver, primeira coisa, o que já existe publicado a respeito de qualidade de vida para pacientes com doenças semelhantes. Porque provavelmente para aquela doença não tenha muita coisa. Mas se não tiver para aquela doença, o que existe para doenças semelhantes? Depois, quais são os especialistas que cuidam daquela doença que podem nos ajudar a entender quais são os aspectos mais importantes para o paciente com aquela doença? E trazer uma psicóloga, trazer 1 ou 2 pacientes, tudo isso é feito para ajudar que a gente chegue na conclusão do questionário e das alternativas mais correto ou mais bem pensado possível. Então, todo aquele trabalho que eu falei de planejamento antes de começar a pesquisa. Agora a gente vai entrar no segundo momento da apresentação, que é de que forma, além do que a gente está fazendo aqui internamente com esses pacientes, que já são pacientes que são cadastrados na Abrale e que a gente, de alguma forma, encontra eles no hospital, de que forma que a gente pode escalar o nosso impacto e ir para um outro patamar do impacto que a gente quer causar no nosso trabalho. Então, em 2014, a gente reuniu várias instituições que trabalham com câncer, ONGs, hospitais, sociedades médicas, e falamos, vamos trabalhar juntos para fortalecer a nossa política nacional de prevenção e controle do câncer. Porque agora muitas pessoas estão fazendo um trabalho muito bom de defesa dos direitos e a gente precisa somar esforço, já que a nossa causa e o nosso propósito é comum.
Então, pensando nisso, começou o movimento Todos Juntos contra o Câncer, e um dos objetivos, né, era esse trabalho colaborativo, que para essa apresentação de hoje, a colaboração também tem que ficar como uma das coisas muito importantes quando você pensa em dados. Esse trabalho colaborativo, então, do movimento Todos Juntos contra o Câncer, ele tem grupos de trabalho, que são esses, que se encontram mensalmente para trabalhar algum tema específico, e cada grupo tem em torno de 8 participantes, de 6 a 8 participantes, e eles têm experiência no que eles estão falando. Aqui a gente tem, então, um grupo de dados públicos e privados, que começou junto com o movimento por volta de 2015, 2016. Só para ter uma ideia, um parênteses de quantas instituições que têm potencial de estar participando do movimento Todos Juntos contra o Câncer, hoje a gente tem mais de 400 instituições que trabalham, ONGs, que trabalham com câncer no Brasil, quase 300 hospitais públicos, 1.000 clínicas e 200 hospitais filantrópicos. Então, é um universo muito grande e, com certeza, dentro desse universo, várias pessoas têm interesse em trabalhar dados, e por isso que a gente, então, se uniu para, de uma forma mais inteligente, conseguir ter acesso para ajudar esses pacientes e utilizar da melhor forma possível a informação para mudar a realidade. Então, através, então, já desse esforço que a gente fazia, por estar no Conselho Nacional de Saúde, desde o começo do trabalho, a gente já participava do Conselho e com o Ministério, levando os resultados dessas informações que eu passei até agora, das pesquisas realizadas internamente. Daí, a nossa preocupação era, puxa vida, não existem dados mais robustos que mostrem as dificuldades que o paciente enfrenta e quantos pacientes a gente tem, aonde estão esses pacientes. E nessa busca de conseguir essas informações, a gente descobriu que o DataSUS é muito rico em dados. E então a gente convidou algumas pessoas da equipe do DataSUS, na verdade, uma das pessoas da equipe do DataSUS, para vir aqui na Brale e para juntos a gente construir esse projeto que era o Observatório de Oncologia. Então, nasce dessa forma o Observatório de Oncologia para dar respaldo ao movimento Todos Juntos contra o Câncer e trazer as evidências do que está acontecendo no sistema de saúde público no Brasil. Então, o que significa isso? O Brasil ele tem uma base muito grande de dados para a transparência do governo. É obrigatório, e o Brasil faz parte do grupo de países que se colocou à disposição deixar os seus dados abertos para que qualquer um pudesse ter acesso. Só que esses dados, eles não são organizados em informações, eles são microdados abertos. E o que dificulta muito que qualquer leigo possa ter acesso. Então, no observatório, a gente pega esses microdados abertos, que estão no IBGE, dados demográficos, na ANS, sobre saúde privada, no SIM, que é uma plataforma que fala da mortalidade, no INCA, que tem as estimativas do câncer, nas informações de atendimento ambulatorial, na informação de internações dentro do hospital e novos casos de câncer do registro epidemiológico de câncer, o cadastro de estabelecimentos em saúde, que é a lista dos hospitais existentes, e outro cadastro aqui, que é o de nascidos vivos. Todos que estão com asterisco compõem o que a gente conhece como DataSUS. Então, quando a gente vai fazer algum tipo de pesquisa no observatório, a gente vai buscar dados que estão disponíveis nessas plataformas
e organizar informações que possam ser olhadas por qualquer um dos interessados, que são a academia, o paciente, o familiar, todo o sistema público e privado, pesquisadores, mídia e ONGs e profissionais da saúde. Esses são as pessoas que podem e necessitam de dados para entender o que está acontecendo com a causa que a gente representa. E para a gente conseguir, como eu falei antes, quando a gente começou as nossas pesquisas aqui dentro do escritório, para ter evidência de mundo real, a gente pesquisava para ver o que já existia publicado. Da mesma forma, quando a gente começou o observatório, a gente quis falar com quem era mais especialista nesse tipo de informação e nesse tipo de pesquisa, de dados abertos, dados que estão públicos para qualquer um analisar. E quem são essas pessoas? As grandes consultorias de dados. Então, nós fomos falar com a IQVIA também, que é uma grande consultoria, que antes era a IMS, e falamos, a gente tem esse programa, projeto, e a gente quer aprimorar cada vez mais a forma com que a gente analisa esses dados. Então, por interesse mútuo, se estabeleceu uma parceria e muito dos nossos estudos é realizado também em colaboração com a IQVIA, como foi, por exemplo, o estudo que aconteceu para ser apresentado agora no Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Então, aqui é um pouco da informação de exemplos desses estudos, o que esses estudos apresentam para a gente. Então, nesse estudo que a gente fez em contato com a IQVIA, foi para entender o que a gente avançou nesses 30 anos de SUS, desde a formação do SUS até hoje, que eram 30 anos. E também para a gente projetar como que vai ser o cenário daqui 30 anos. Então, aqui ficou evidente que a população está envelhecendo, né, pelo número de pessoas de idade, né, média das pessoas no Brasil, e como que era esse cenário antigamente, né? Então, hoje a gente tem 7 milhões de pessoas com acima... Não, em 88, existiam 7 milhões de pessoas com idade maior que 65 anos, e hoje esse número já é de 19 milhões de pessoas acima de 65 anos. Então, mostra que a nossa população está envelhecendo e que daqui 30 anos vamos ter 49 milhões de pessoas acima de 65 anos. E o crescimento da nossa população. Aí mostrando que o câncer já é a segunda causa de morte no nosso país, e quando o SUS começou, câncer era a terceira causa de morte. Está como segundo, e a previsão que seja a primeira em breve. Então, a previsão, analisando mais detalhadamente esses dados de incidência, a gente vê aqui que tem uma curva descendo, as doenças cardiovasculares, né, pelos tratamentos existentes e pela prevenção, que é feita para que as pessoas não tenham doença do coração, e a questão do câncer subindo. Então, a gente vê que em 2029, câncer vai ser a primeira causa de morte. E tudo isso é feito analisando os dados de incidência que já existem nesses dados abertos, né? Em relação ao diagnóstico, né, estágio 3 e 4, no Brasil, em 2010, 61% das pessoas estavam em estágio 3 e 4 da doença, e em 2016, 55%. Então, a gente melhorou, as pessoas estão sendo diagnosticadas um pouco antes do que eram em 2010, mas ainda assim, bem mais tarde, ou um número muito maior, está diagnosticando mais tarde do que, por exemplo, na Inglaterra. Aqui a gente estava analisando quanto tempo demorava
para começar a quimioterapia e a radioterapia em 2010, comparando com 2016. Quanto tempo pacientes demoravam? Em média, a gente piorou todos os indicadores nesses últimos 6 anos. O tempo de espera aumentou de 83 dias para 85. O percentual de pessoas que começam o tratamento em 30 dias diminuiu de 34% para 31%, e os que iniciam o tratamento em 60 dias, também o percentual, que a lei fala que o paciente tem que começar o tratamento em 60 dias, mas isso está sendo cumprido somente para 53% dos diagnósticos. E assim também para a radioterapia, a espera é grande e os pacientes demoram para começar o tratamento. Então, isso são exemplos de gráficos que a gente tem disponíveis no Observatório de Oncologia para as pessoas entenderem como está o cenário e entenderem um pouco mais a causa que a gente está defendendo. Foi feita também uma análise, qual que é o número de hospitais que existem para tratar câncer, qual era esse número em 2010, qual é esse número hoje. Então, a gente tinha, em 2010, 264 hospitais, hoje a gente tem 315, mas, mesmo assim, o ideal seria hoje, pelo número de paciente, a gente ter 420, e em 2010 o ideal era 375. Então, isso era a defasagem que a gente estava em relação ao que precisava ser e o que o que a gente tem e quanto ainda falta para que a gente possa ter estrutura para atender todos os pacientes que a gente representa. Bom, esse tipo de informação acaba tendo outros desdobramentos, né? São, por exemplo, aqui um exemplo de um grupo de Alagoas, que é uma ONG de Alagoas, que olhou um dos estudos e percebeu que a taxa de vacinação em Alagoas era muito baixa e somente 53% das mulheres havia realizado Papa Nicolau nos últimos 3 anos, e a vacinação também estava menor em Alagoas do número que precisava, e a mortalidade, então, por causa disso, para o câncer de colo de útero, era muito grande. Então, a Associação de Alagoas, que viu essas informações, se juntou com os médicos da região e com o governo para fazerem campanhas e divulgarem da importância da população, então, aderir à vacinação e fazer o Papa Nicolau rigorosamente um número maior de mulheres. E a mesma coisa com esse estudo que aconteceu no ano passado, em conjunto com o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, e a gente estava analisando em quais municípios do Brasil câncer já é a primeira causa de morte. E a gente descobriu que são 453 municípios que já estão nessa situação. Só que daí, olhando para qual estado, né? Em cada estado, quantas cidades, quantos municípios para cada estado, que já é a primeira causa. E daí você vê que, por exemplo, Goiás e Mato Grosso, cada um tem 16 cidades. Então, isso, Minas Gerais tem 84 municípios que câncer já é a primeira causa de morte. Rio Grande do Sul tem 140 municípios, né? Então, em conjunto com a nossa equipe de dados, por exemplo, os municípios podem receber uma alerta das ONGs que são dessa região e começar, através dessa informação, realizar campanhas e esforços junto com o governo para ampliar a conscientização sobre as doenças e sobre a situação, e campanhas para diagnóstico precoce, para prevenção,
que podem ajudar a impactar num cenário melhor daqui a alguns anos. E outro desdobramento, exemplo de desdobramento desse tipo de informação, são eventos que são realizados para discutir as informações que os dados nos mostram. Então, esses estudos acontecem, esses eventos também acontecem para a gente reunir os especialistas na política e os especialistas médicos para discutir a situação. Eu vou passar rápido para a gente poder já abrir para pergunta sobre, então, outras organizações, né, outras associações que acabam utilizando os dados do observatório para fazer reuniões no seu município, campanhas no Nordeste, através das informações que são disponibilizadas. E exemplo também de parcerias que podem ser feitas com as universidades. Então, quando, por exemplo, a gente queria fazer uma pesquisa sobre a judicialização dos remédios no estado de São Paulo, essa informação sobre quantas ações são feitas são informações restritas para quem é advogado ou juiz, etc. Mas, com uma parceria com a universidade, a gente conseguiu ter acesso a essas informações e foi um trabalho de conclusão de mestrado de alunos da GV que possibilitaram, então, a gente ter mais informações dentro do que a gente buscava. Então, existe a oportunidade de fazer parceria com outras empresas de pesquisa, também, por exemplo, que fizeram uma pesquisa com pessoas que não são pacientes e conseguiram utilizar esses dados para campanhas no metrô, em empresas, etc. Então, você, na sua instituição, não precisa necessariamente ter uma estrutura de análise de dados. Você pode fazer parceria com pessoas que são especialistas e essas pessoas, então, serem aliados da instituição para esse tipo de informações. Concluindo, né, a apresentação, esse tipo de compromisso com o nosso propósito é muito importante a gente estar alinhado com os debates que acontecem internacionalmente, não somente na Organização Mundial de Saúde, mas esse ano também a gente foi convidado pela ONU para representar o nosso país nessas reuniões de alta cúpula, e daí a oportunidade de levar informação estruturada para defender a causa e também para dar recomendação para os governos que querem atender. Então, é isso que eu tinha para compartilhar hoje, e aí são iniciativas no futuro, que eu acho que outra forma das pessoas compartilharem o que elas estão fazendo é através do radar da política, que a gente está estruturando desde o ano passado, onde as instituições que trabalham com câncer podem cadastrar as suas ações, e assim, quando alguém quiser filtrar para ver o que está acontecendo em câncer de próstata, por exemplo, consegue identificar tanto organizações do governo, como universidades, empresas e ONGs que estão fazendo alguma coisa, sempre alinhado à política. Então, tem várias formas que você pode usar a informação e dados para defender a sua causa. A gente está à disposição para dar mais detalhes do que a gente realiza para quem tiver interesse no tema, e também espero que esses exemplos tenham servido como referência para você ver as diferentes oportunidades que existem para você ter informação para defender a causa que você está defendendo. E sempre muito importante, que eu falo para a nossa equipe todos os dias, o nosso compromisso é com o paciente que a gente representa e com o propósito que a gente abraçou. A gente não faz pesquisa, não quer analisar dados nem por curiosidade, nem porque está na moda,
nem porque alguém mandou ou vai pagar por aquela informação. Então, isso que é o segredo de você realmente ter sucesso nas suas ações, é o real compromisso com a causa que está sendo proposta. Então, é isso, Alessandra e Christian, muito obrigado. Esse é um trabalho de uma equipe, e se a gente conseguiu, o Isaac Newton falou que conseguiu enxergar mais longe porque estava em pé em ombros gigantes. Então, um pouco como eu me sinto, a gente conseguiu alcançar toda essa visão, porque realmente tinha uma equipe para respaldar um grupo de amigos, de profissionais, que estão aí também comprometidos com o melhor resultado e com o aprimoramento da saúde no nosso país. Obrigada. Obrigada, Merula, muito bom a apresentação. Eu acho que entrar nesses detalhes de questionário, quantas perguntas, quanto tempo demora para completar o processo é muito interessante para o grupo. Eu acho que todo mundo, agora estamos recebendo muitos comentários de parabéns para a apresentação e também perguntas. A primeira pergunta vem de Fernando Romanelli. Olá, Fernando. Que também está dando parabéns para a apresentação. E ele também quer saber como você supera o medo dos pacientes de participar. E que recepção recebe das especialistas quando você está fazendo a pesquisa também. Sim. Então, assim, a nossa experiência, e quando o paciente entende o motivo que está sendo feita a pesquisa, ele tem aderido facilmente. Então, o que a gente costumava fazer, sempre que a gente ia fazer uma pesquisa, desde o começo, vai uma cartinha minha da instituição, como presidente da instituição, falando, olha, Alessandra, você vai receber a ligação de um especialista da nossa instituição que vai fazer algumas perguntas para entender os desafios que você está enfrentando no seu tratamento. O nosso objetivo é estudar, sei lá, qualidade de vida. E o que a gente pretende fazer com essas informações é isso, isso, isso. Então, se você manda essa informação para a pessoa antes, se preparar para entender que não é trote, não é. Hoje em dia a gente recebe muitas ligações, a gente fica com medo de ser fraude, né? Então, se você manda essa cartinha antes e prepara a sua pessoa, ela com certeza vai poder aderir. Ok. E também com a comunidade médica, qual é a relação quando vocês estão fazendo pesquisa? Os Sim. médicos podem fazer referência para vocês? Você tem que falar com o médico antes de fazer a entrevista? Como é? Sim, então, assim, tem duas formas. O médico, duas formas são importantes. Primeiro, quando a gente quer fazer a entrevista com a comunidade médica para... Alessandra, você foi... Tá. Eu estou aqui. Sim, eu estou ouvindo. Tá. Sim, sim. Então, assim, Alessandra, então, se a gente quer falar com o médico para entender sobre, por exemplo, a gente fez uma pesquisa recentemente para entender como que era feito o tratamento para uma determinada doença e quais eram as dificuldades desse acesso ao tratamento para os pacientes. Daí, normalmente, a gente faz essas pesquisas dentro do congresso médico. Então, vai ter um congresso de hematologia. E a Brale já tem um stand nesse congresso. Então, a gente usa a nossa equipe para abordar os médicos. Nesse momento que ele está no congresso, ele tem mais tempo livre e ele também já está lá cara a cara com o entrevistador para poder pegar a informação. Então, isso é um momento de bom, pela nossa experiência de você fazer as entrevistas durante o congresso, ou com o médico através de um link, e também a gente manda um e-mail explicando e manda o link, porque com o médico a entrevista por telefone é mais difícil. E a outra coisa que é importante com os médicos
tudo o que você vai pedir, você precisa uma contrapartida. Então, quando o médico é nosso aliado, por exemplo, para organizar o script, para participar das entrevistas, do que a gente vai entrevistar com o paciente ou com outros médicos, o nome desse médico também vai sair na publicação. Então, quem são os autores da pesquisa, são também esses médicos que estão ajudando a gente a estruturar. Então, com isso, você tem uma adesão também maior dos médicos, porque eles têm interesse nas publicações científicas. Obrigada, Merula. Temos uma outra pergunta de Débora Alighieri. Ela é uma advogada e uma ciberativista para diabetes. E ela fala que ela já solicitou ao Tribunal de Justiça de São Paulo e ao Conselho Nacional de Justiça informações sobre ações judiciais com pedidos de tratamento para diabetes, através da Lei de Acesso à Informação. Ainda recebi como resposta a impossibilidade de mostrar esses resultados, tendo à vista a ausência de separação dos processos por patologia. Gostaria de saber se há casos exitosos de pedidos de informações específicos referentes a patologias e a que forma essas informações foram obtidas junto ao Poder Judiciário brasileiro. Sim. Então, como eu falei antes, essas informações, esses dados, eles existem, mas não são organizados, são microdados que alguém vai precisar fazer esse trabalho de organização. Como no caso do sistema judiciário, não é uma informação aberta para qualquer cidadão, como são os dados do SUS, esse do judiciário são fechados para juízes e advogados, a gente fez a parceria com a academia, com a faculdade, que identificou 3 alunos que queriam fazer o trabalho de mestrado. Com esses 3 alunos, a gente fez uma parceria com o judiciário, então eles tinham senha para poder analisar a judicialização e, a partir daí, extraírem as informações para o que a gente estava olhando, que era câncer. Então, tudo que não era câncer foi excluído e tudo que era câncer foi analisado e resultou nesse trabalho de conclusão de curso de mestrado, que está inclusive publicado, que é esse que eu mostrei nesse slide aqui um pouco antes, esse. Então, foi feito com alunos de mestrado, e acho que pode ser uma sugestão também para essa pessoa, né, que nos escuta, e através desse trabalho, para você ter uma ideia, demorou 1 ano e meio, mais ou menos 1 ano de análise para poder ter a publicação desse projeto deles de conclusão de mestrado. Obrigada pela recomendação. Eu acho que também nós sabemos ou deveríamos pensar na academia quando nós, como grupos pequenos, faltam acesso aos pesquisadores que precisamos para fazer essas pesquisas que vocês estão fazendo. Temos uma outra pergunta de Meredith Cruz, que ela também está dando obrigada pela apresentação, e ela queria saber um pouco mais sobre o processo de aprovação do IRB, ou Comitê de Ética antes de pesquisa para começar para poder começar. Então, assim, pela nossa experiência, o que é o Comitê de Ética e Pesquisa é muito rigoroso quando você vai fazer uma pesquisa que vai mudar a recomendação do tratamento. Então, você vai pesquisar algum aparelho novo, algum remédio novo, daí você tem o Comitê de Ética muito rigoroso, porque vai influenciar diretamente na saúde. Em relação à informação, ele é mais, vamos supor assim, não tão importante ou tão necessário. Então, o que a gente faz? Se é uma publicação que a gente quer usar para publicação, em jornal, em revista, a gente usa o comitê de ética de um dos hospitais. Então, no caso, eu faço meu tratamento no Albert Einstein. Então, a gente pode pedir a validação do comitê de ética do Einstein
do questionário. Então, só para constar que um comitê de ética avaliou as perguntas que a gente está fazendo, e a partir daí te facilita nas suas publicações científicas. Mas se for uma pesquisa só para você divulgar na mídia e também nos congressos médicos e também nas campanhas de awareness, né, ou de advocacy, o comitê de ética não é tão necessário. Quanto tempo demora para uma aprovação de IRB, normalmente para vocês? Um mês, até a próxima pauta. Mas eu fiz uma investigação no Brasil, demorou um ano, então a próxima vez eu faço com você. Sim, você tem que, porque assim, já existe, eu acho que tudo, né, Alessandra? Quando você conhece o grupo, então é um grupo de um hospital, a gente sabe a agenda que eles se reúnem, e a gente inclui na próxima pauta, como eu falei, é uma coisa simples, que é só um questionário, não é uma análise que vai demorar muito, porque a gente está mudando alguma recomendação médica. De acordo. Então, eu sei que eu acho que eu tenho um eco no minha microfone, então desculpa por isso. Merula, muito obrigada. A apresentação foi excelente. Nós vamos postear a apresentação na Pacientes Unidos, assim, para, se vocês querem ouvir de novo, ou se você quer recomendar a outra pessoa, vamos ter acesso na www.pacientesunidos.org em português. Eu acho que o detalhe que você entrou é muito interessante também, demonstrar o questionário, dar ideia de quanto tempo demora, essas coisas são super importantes. E nós temos que acordar que a Brali tem acesso a milhares e milhares de pacientes, mas nós também temos acesso às vidas das pacientes e podemos entender e criar a informação não só qualitativa, mas quantitativa também sobre a experiência de pacientes na América Latina. Então, a experiência de Abrali ha sido como um exemplo dos melhores da região, mas nós temos os outros que somos mais pequenos, é um trabalho que nós deveremos começar e Merula e sua equipe está lá para ajudar também. Então, Merula, obrigada. Isso foi a primeiro webinário de Pacientes Unidos em português, vamos a seguir fazendo. E obrigado também por todo o trabalho que você está fazendo, nosso em Brasil, mas também na América Latina e agora a nível mundial também. Tá, Alessandra, obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder compartilhar essas ideias e principalmente esses insights, né? O mais importante é saber por que a gente está fazendo isso, né? Então tem que ter um propósito e ter todo o planejamento que vai ser feito depois, para você não perder nem o seu tempo, nem o tempo do paciente pesquisando para depois pensar o que vai ser feito, né? Então, já desde o começo, pensar todo esse contexto para poder ter algum impacto com aquela informação que você está trazendo. E outra coisa que é muito importante, além da importância do propósito, é a colaboração. Nos últimos 4 anos, eu tenho me dedicado muito para fortalecer a rede de colaboração e mostrar para as pessoas que elas só ganham se elas colaborarem. Então, essa ideia que antes a gente tinha de não poder falar, senão alguém ia roubar a ideia, já está muito ultrapassada e eu espero que as pessoas entendam que a tecnologia pode ser usada a nosso favor, mas depende do ser humano abrir o seu coração e estar também preparado para colaborar com múltiplos talentos, múltiplos saberes, para que a gente possa avançar nos desafios sociais de países como o Brasil, né, que ainda tem muitos desafios. Estou à disposição, tenho o meu celular aqui, o meu e-mail, e estou à disposição de quem quiser ter mais informações e ajuda.
Muito obrigada e obrigada a todos que assistiram hoje e mantenemos em contato para o próximo webinário em Merula. Nós vamos ver a semana de 10 de dezembro, tá? Sim, tá joia. Tá. Abraço. Muito obrigada, Lê. Tchau, beijo, Obrigada. tchau. Até Tchau, pronto. Tchau.